Caríssimos irmãos sacerdotes, diocesanos e religiosos da Arquidiocese de Belém, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, através da nossa rede Nazaré de comunicação e outros meios de comunicação. Hoje a palavra de Deus convoca esta Assembleia de uma forma diferente. Pela primeira vez reunida e unida, sem a possibilidade da presença física dos fiéis. Aqui celebramos os laços sacramentais que nos unem, simbolizados pelos santos óleos. Aqui o ministério exercido pelos presbíteros, sacerdotes queridos de nossa igreja, é renovado e adquire novo vigor para a missão. Aqui nesta igreja catedral, queremos de novo tomar posse do nosso ser, igreja de portas abertas, para que as nossas cidades se encham de alegria, pois mesmo na dor, nos limites das portas fechadas, que nos são impostos pela grave situação pela qual passa todo o planeta, este é um novo e inesperado capítulo de nosso primeiro sínodo arquidiocesano. Desejamos vivê-lo com intensidade espiritual. Permitam-me os fiéis que nos seguem de casa dirigir-me hoje em primeiro lugar aos padres da arquidiocese, aos que aqui se encontram e aos que, por fazerem parte de grupos de risco, nos acompanham de suas casas. Sim, porque todos estamos no mesmo barco, do mesmo modo que toda a população. Quem somos nós? Somos parte de um povo sacerdotal, marcados pela graça batismal e também pelo sacramento da ordem. Fomos ungidos pelo Espírito Santo para a missão. Trazemos em nossa história as marcas da nossa humanidade. Não somos melhores do que os outros, mas temos o santo orgulho de ter sido chamados com um olhar de predileção pelo Senhor. Agradeçamos a Deus porque Ele nos resgatou com amor de misericórdia, não olhando para nossos limites e pecados. Louvemos ao Senhor nesta manhã pela história pessoal de nossa vocação, que desejamos colocar como oferenda na Santa Missa, junto com o pão e o vinho que serão apresentados. Todos os detalhes, mesmo os que parecerem mais insignificantes de nossa história vocacional, estejam presentes no coração de cada padre no dia de hoje. Tudo teve e tem sentido redentor na história da sua vida cristã e sacerdotal. Esta é uma oportunidade, quando estamos reunidos em família sacerdotal, para que Dom Antônio e eu manifestemos reconhecimento e gratidão por tudo que cada padre é e faz pelo bem de nossa igreja. Os dias que correm têm sido manifestação clara do empenho, criatividade, dedicação e seriedade com que os nossos sacerdotes têm exercido seu ministério. Vivemos tempos difíceis e o horizonte ainda está nublado. Sabe Deus por quanto tempo? Certamente passaremos por muitas dificuldades em todos os sentidos. Nossas paróquias já estão aprendendo o caminho da sobriedade, o corte daquilo que for supérfluo, os frutos da carestia. No entanto, damos testemunho de quanto o nosso presbitério está se manifestando corajoso e firme, pelo qual damos graças e entregamos nas mãos de nosso Senhor todo o bem que tem sido feito.
podemos fazer uma segunda pergunta: o que devemos fazer? Nesses dias, uma expressão usada pelo Papa Francisco para falar da missão da Igreja, hospital de campanha, ressoa por toda parte, pois são muitos os efetivos hospitais assim entendidos, que estão e serão edificados. Pois bem, nosso hospital de campanha, cada paróquia ou outro campo de atividade dos padres, pode encontrar na liturgia de hoje a sua missão propriamente de hospital de campanha. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos, a liberdade para os que estão presos, proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez da aflição. Proclamar o ano da graça do Senhor. Onde quer que estivermos, seremos chamados a reconstruir vidas, renovar a cidade, como ministros do nosso Deus, sacerdotes do Senhor. Cada vez que a palavra for proclamada em nossas igrejas, seja possível dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Mais uma pergunta: onde encontraremos forças para tão exigente tarefa, maior ainda quando os desafios se multiplicam? Certíssima é a garantia da unção vinda do Senhor. Ao ungir os catecúmenos para depois batizá-los, e aqui vejo toda a ingente tarefa da iniciação cristã, reconheçamos que agimos na pessoa de Cristo, malgrado nossos eventuais limites. Aos enfermos que receberão de nossas mãos o sacramento, e podem ser muitos, e muitos os riscos dos próximos tempos, chegue a nossa palavra e os nossos gestos de encorajamento. Se porventura tivermos que dar por eles a vida, do Espírito do Senhor venha a necessária ousadia. Recordemos palavras de fogo do Santo Curadars: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Dizia ele: se um padre vier a morrer em consequência dos trabalhos e sofrimentos suportados pela glória de Deus e a salvação das almas, não seria nada mal. O sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor. O óleo do crisma, que ungiu nossas mãos na ordenação e com o qual ungimos os batizados, seja o sinal de que somos chamados a ser outro Cristo. Trago aqui algumas palavras de Bento XVI. Alter Christus. O sacerdote está profundamente unido ao Verbo do Pai, que encarnando-se assumiu a forma de servo, tornou-se servo. O presbítero é servo de Cristo, no sentido que a sua existência, configurada com Cristo, adquire uma índole essencialmente relacional. O padre vive em Cristo, por Cristo e com Cristo. O presbítero encontra-se radicalmente a serviço dos homens. É ministro de sua salvação, nessa progressiva capacidade de assumir a vontade de Cristo, na oração, no estar de coração a coração com Ele. Assim, esta é a condição imprescindível de cada anúncio, que exige a participação na oferenda sacramental da Eucaristia e a dócil obediência à Igreja. Com as lágrimas dos olhos, o Santo Curadars repetia com frequência: como é assustador ser sacerdote, e acrescentava:
Como é lastimável um sacerdote que celebra a missa como se fosse um fato ordinário. Como é desventurado um sacerdote sem vida interior. Todos os presbíteros se identifiquem com São João Batista, prontos a diminuir, a fim de que ele cresça, a fim de que, seguindo o exemplo do cura d'Ars, sintam de maneira constante e profunda a responsabilidade de sua missão, que é sinal e presença da misericórdia infinita de Deus. Algumas atitudes podem ser consequências do mistério hoje celebrado. Primeiro, dar graças a Deus por aquilo que somos e tudo que vem dele. Depois, dar o melhor de nós mesmos, ainda que não tenhamos chegado à perfeição. Empenhemo-nos em ser perfeitos no amor de misericórdia, especialmente uns com os outros. Com dedicação, saibamos ser humanos, porque também o somos, e assim reconheçamos o povo que nos foi dado, indo ao encontro de todos, principalmente os mais pobres, pecadores e os que estão ou se sentem marginalizados. Os ministérios que nos são confiados, o pastoreio, a palavra e os sacramentos, nos encontrem dedicados com toda a nossa alma. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, que nos seguem de suas casas, igrejas domésticas, pelos nossos meios de comunicação, como acompanharam a dedicação que a Igreja espera dos padres, eu os convido a retribuírem amor com amor, reconhecendo a grandeza e a dedicação com que realizam a missão, descobrindo cada dia a missão que cabe a todos os cristãos e rezando pelos nossos padres. Vocês, povo de Deus, vocês são a raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, o povo que Deus adquiriu, a fim de proclamar os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. São aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia.